Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Flageral TV na área, Assembleia Geral da Libra, ela pode ser anulada e o Fabrício Kika, ele explica com detalhes os erros no processo. Em relação à Crefisa, vamos mostrar para vocês uma reportagem, porque ninguém fala dos velhinhos do INSS, né? Leila Pereira não vem a público falar disso, e por falar em Leila Pereira, políticos em Brasília querem a convocação dela em relação à CPI do INSS. Vamos conferir primeiro a explanação do Fabrício. Eu dizia que não tinha assinado o documento e que tinha um problema no critério de audiência. Isso foi negligenciado por boa parte da mídia. E aí, a gente vai ver a linha do tempo completa, tá? O primeiro acontecimento, o primeiro evento aqui, remonta lá em setembro de 2024, quando a gente falava sobre o Flamengo ter assinado. Esse documento que vocês viram do Danilo Lavieri foi esse documento que foi assinado em setembro do ano passado. O Flamengo assina a regra básica da audiência, que é o 50-50. A Libra, só pra gente saber, tá? Foi avisada, essa matéria é de ontem, a Libra foi avisada da regra, que havia um problema na regra na distribuição. Essa foi a matéria trazida ontem, só para colocar na linha do tempo aqui, pelo Rodrigo Matos. O Rodrigo Matos é a melhor referência nesse assunto recentemente, tá? Ele falou, ó, a Libra foi avisada em dezembro do ano passado que havia um problema nessa cláusula. Continuando. Depois disso, fez-se uma assembleia para tentar definir, tá, essa questão da audiência. Não foi resolvido. Isso em fevereiro desse ano. Em maio desse ano, fez-se uma assembleia e também não conseguiu se aprovar a questão da distribuição da audiência. Havia cenários diferentes. Em julho, a Matos Project, que é a empresa contratada pela Libra para gerenciar a Libra, os contratos da Libra, os pagamentos, autorizou a Globo a fazer o pagamento aos clubes sem que houvesse a definição. Não havia definição dos critérios e mesmo assim autorizou. O Flamengo perdeu dinheiro nessa história. Não perdeu, porque não acredita que a distribuição foi correta. Então o Flamengo acha que perdeu. Os times acham que estão certos, o Flamengo acha que perdeu. Pô, com certeza perdeu, né? Vai ganhar a mesma coisa que o Fluminense? Que o Flamengo tenta negociar com os clubes. A versão do Flamengo, notem, a versão do Flamengo diz que, olha só, nós tentamos negociar, nós sentamos para negociar, nós vamos falar. Os clubes, quando a gente começava a falar, alguns clubes saíam da sala quando a gente começava a falar na questão dos critérios. E fez-se um pagamento sem a unanimidade, como diz o estatuto, quebra de estatuto. A Libra faz uma adulteração na pauta da Assembleia. E por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Pelo seguinte, o Flamengo diz que precisa de unanimidade para aprovar a cláusula de audiência. A Libra diz que, para alterar critério, tem que haver unanimidade. Por isso que a Assembleia Geral, ela tá com a possibilidade grande de ser anulada. Essa é a defesa da Libra. Precisa haver unanimidade para alterar o critério, como se o critério já tivesse sido definido. E nessa adulteração da pauta, foi isso que escreveram. Aprovação do critério, que não foi aprovado, para sustentar a defesa da Libra. É sério, isso é muito sério. Isso é muito sério. A Libra adultera a pauta. Como eu tinha dito, a Libra adulterou a pauta. Próximo evento, Matos Project autoriza o segundo pagamento no final de agosto. Libra adota a Libra adota a fórmula não aprovada por unanimidade ainda em agosto desse ano. A Libra entrega as atas das reuniões com omissão de trechos, e as gravações não foram apresentadas. E aí, Não, até agora não foi apresentado, não foram. O Flamengo entrou na justiça porque teve várias tentativas de conversas e acertos desde fevereiro e não tiveram sucesso. A ata, o edital de convocação da Assembleia, onde consta a ata, os assuntos que vão ser tratados dentro da Assembleia, foi adulterado, segundo o Flamengo. Tá? Sugerindo que o Flamengo teria isso que é o mais grave. De distribuição. Terceiro item, distribuição feita lá em julho, distribuição do dinheiro feito sem aprovação do Flamengo, portanto sem unanimidade. Assim, eu não sei pra vocês, tá? Eu queria muito saber a opinião. Mas pra mim o mais grave, com certeza, foi essa adulteração de documento sem a anuência, por unanimidade, a anuência do Flamengo, né? Sem uma reunião que definisse essa situação. Clubes saíam das reuniões quando chegava-se na pauta do Flamengo, vamos discutir a questão da audiência, alguns clubes saíam da reunião. 5. Clubes se reunindo e chegando com decisões tomadas excluindo o Flamengo. E 2 notificações extrajudiciais. E aí entra na justiça.
E agora a gente vai dar uma olhadinha nessa matéria. Isso a Leila não fala, não vem a público, isso ela não quer igualdade, né? Complicado, vamos lá. Empréstimos inventados, descontos não autorizados, taxas abusivas. Essas são só algumas das reclamações contra a Crefisa. Ofereceram empréstimo, cartão, várias coisas. Não aceitei nada, não tive interesse. Mas eles insistem. A Crefisa construiu fortuna emprestando dinheiro para negativados e se popularizou muito nos últimos anos. A instituição financeira acumula processos na justiça, acusada de irregularidades e fraudes. Se a Leila quer igualdade, ela poderia distribuir, né, os empréstimos sem juros. Entre as vítimas mais frequentes estão mulheres que recebem o Bolsa Família, como a Beatriz, que mora em Jaú, no interior de São Paulo. Há 3 anos, ela fez um empréstimo na Crefisa de R$300. O pagamento foi dividido em 6 parcelas de 100 em débito automático. Quando caiu a última parcela, não tinha saldo suficiente. E aí, o inferno começou. Virou uma bola de neve, que era para mim pagar 6 meses, eu já paguei mais de 25 parcelas. Eu acredito que já está beirando uns R$3.000. A Justiça de São Paulo condenou o banco a devolver para Beatriz todos os valores cobrados a mais e ainda pagar uma indenização de R$5.000. Em outro processo, uma pensionista fez uma simulação numa agência e saiu de lá sem saber com um empréstimo contratado de R$5.000. O juiz destacou que a fraude foi feita por uma funcionária e que alguns documentos não tinham nem assinatura da pensionista. Teve também o caso em que a Crefisa apresentou um RG falso para justificar a cobrança de um empréstimo. Disso ela não a fala. foto era igual à da vítima, que chegou a ficar com o nome negativado por causa da dívida ilegal. Hoje, o INSS anunciou a suspensão de contratos com a Crefisa. É que quando uma aposentadoria, pensão ou auxílio são concedidos, é o INSS quem determina qual banco será responsável pelo pagamento. No ano passado, a Crefisa levou 25 dos 26 lotes, num leilão público. Isso quer dizer que quase todos os benefícios liberados desde então são pagos pela Crefisa. O beneficiário até pode mudar de banco a partir do segundo pagamento. E é aí que mora mais um problema. Clientes alegam que são obrigados a abrirem contas correntes na Crefisa e a assinar outros contratos, como empréstimos consignados. Olha, já que você está aqui no nosso banco, vamos também aproveitar, fazer um seguro, fazer um consórcio. A venda casada é crime. E agora, para fechar o vídeo com chave de ouro, o Congresso está querendo convocar a Leila para dar explicações sobre a Crefisa e o INSS. Disso, a imprensa não lembra quando fica criticando o Flamengo, né, e defendendo a Leila. A Crefisa! A Crefisa! Eu pergunto, a Crefisa tem banco no Brasil inteiro? Não, não tem. A Crefisa tinha estrutura para atender e facilitar a vida dos aposentados no Brasil inteiro? Não, não tinha. Mas foi a Crefisa que venceu. Venceu o Itaú, venceu o Bradesco, venceu os bancos públicos. Onde não tinha banco, onde não tinha agência, abriu lá uma porteirinha, uma portinha, um escritóriozinho improvisado. E quando o aposentado pedia valores que ultrapassavam a marca dos R$1.000, ele tinha que voltar depois, porque o banco, ou esse pseudo-banco, ou esse agiota institucional, ele dizia, eu não tenho dinheiro à disposição. É preciso marcar uma data para você voltar e receber os seus R$1.000. Presidente, pois não, a Crefisa pagou para ter a folha do INSS. E eu finalizo dizendo... Pois não. Era um bom negócio. Não para os aposentados, mas para o banco. Por quê? Afinal de contas, embutido a essa compra milagrosa, também teria o consignado. E aí, senhor relator, daqui a pouco nós precisamos aprofundar na investigação no que toca justamente aos consignados. Senhor presidente, eu pedi a convocação da presidente do Banco Crefisa, do presidente do PicPay. Nós temos que trazer a essa CPI para esclarecer ao Brasil e aos brasileiros o que aconteceu. Essa fraude... Como disse o deputado, eu espero que essa fraude não passe impune. E a gente também espera isso, né? É porque a gente vê dia após dia a maioria dos jornalistas, né, e principalmente de São Paulo, massacrando o Flamengo. E isso, lógico, influencia na opinião pública.
Algo que o Flamengo, conforme eu já falei diversas vezes, está correndo atrás do que tem de direito, do que é dele de direito. A gente tem 47% do pay-per-view, temos 40% quase da audiência lá da Libra, e a gente vai receber a mesma coisa que o Fluminense, praticamente a mesma coisa que o Botafogo, que o Vasco. Não tem muito sentido. Queria saber a opinião de vocês sobre esses 3 vídeos, né? Esses 3 assuntos, porque o PVC é muito firme, né, na hora de falar. O Kika, ele é advogado, né, na entrevista que ele deu pro Barba. Só que o Kika é um dos caras, o Kika e o Rodrigo Matos são os dois mais bem informados em relação à Libra. Pelo menos na minha opinião, queria saber de vocês. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal e se vocês puderem, dá uma moral pro meu filho aí. O vídeo dele é uma música que ele fez, né? S de Saudade. O vídeo dele tá aí na sugestão. E se vocês puderem, se inscrevam também no canal dele aqui na Fly Geral TV. Tenham uma quarta-feira abençoada. Mais tarde tem Flamengo e Botafogo. E se Deus quiser, a gente sairá com os 3 pontos lá do Engenhão, porque tem muito torcedor achando que o Brasileirão já acabou. É só entregar a taça pra Crefisa, pra Leila, pro Palmeiras. Mas a nação rubro-negra é capaz de mover o impossível. E vamos atrás, sim, desse Brasileirão. Tinha muito torcedor que não estava muito afim, né? Falando assim, pô, a prioridade não é o brasileiro, a prioridade são outras competições, mas na moral, depois disso tudo, eu quero o brasileiro. Pela honra